Salve, salve galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Tá bom. Vamos lá então para a nossa segunda parte do nosso vídeo, que vai falar sobre as religiões da antiguidade, ok? Preguiça. Sim. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, ok? Nós vamos somente dar uma pincelada nessa aula. Não vai dar! Aprofundar muito, porque senão nós vamos ficar 2 horas nesse vídeo e não é o objetivo, ok? Então, antes de iniciarmos, vai lá e dá o seu like, ou como diz o Alexandre Garcia, o seu dislike. Não vai não! Ok? Vamos lá então? Judaísmo. O judaísmo é uma das 3 religiões abrâmicas monoteístas. O que é monoteísta? Monoteísta que segue somente um Deus, que crê só um Deus, ao contrário do politeísta que a gente viu no vídeo anterior, das religiões anteriores, que tem vários deuses, ok? Tudo bem. Moisés é considerado o maior profeta. Então Moisés, lá na Bíblia, você vai encontrar ele no livro de Gênesis, onde Deus fala para ele, né? Ele tem uma revelação, uma visão. Deus fala para ele: sai do meio do teu povo, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mandar. Então ele sai de Ur, onde é a Mesopotâmia, onde é o Irã, o Iraque hoje, aquela região ali, e vai até mais ao sul, onde é a Palestina, Israel, enfim, naquela região ali, ok? O monoteísmo ético. O judaísmo é muito conhecido pelo judaísmo ético, a questão da ética. Você vai encontrar isso no Antigo Testamento, porque é o livro que eles seguem até hoje, né? O judaísmo hoje tem o seu livro sagrado, o Antigo Testamento, assim como nós temos na Bíblia também, nossa, cristã, eles também têm, né? E eles têm um livro chamado Torá. A palavra Torá significa lei, certo? Que você quer, na verdade, se resume no Antigo Testamento, também conhecido, e eles têm muita questão que eles seguem muito a risca, o Pentateuco, né? A palavra Pentateuco vem de 5, que é uma palavra que vem do grego, que significaria os 5 primeiros livros da Bíblia. Qual que era o objetivo deles? Então era alcançar a terra prometida, né? Depois com Moisés, quando sai do Egito, ele atravessa o Mar Vermelho e vai chegar na terra prometida, que é a Nova Canaã, ok? Então o judaísmo é uma doutrina monoteísta, é uma doutrina baseada nos ensinamentos do Antigo Testamento, com um personagem principal, Moisés, e depois primeiro Abraão, depois Moisés, ok? O cristianismo ele é conhecido de todos nós, né? A palavra Cristo é uma palavra que vem do grego, que em hebraico significa Messias, o enviado, certo? Certamente que sim. Ele nasce em Nazaré, Jesus nasce em Nazaré, na província dos judeus, por isso que ele é conhecido como o rei dos judeus, ok? Ele começa a pregar por volta de 30 anos, então até aí não se sabe muito a história dele, não tem relatos. Os relatos que a gente tem das Sagradas Escrituras da Bíblia é após os 30 anos, quando ele começa a sua pregação, e ele vai faleceu aos 33 anos, né? Então ele morre, ele é condenado na cruz, que era um castigo muito humilhante, mas era o castigo mais ultrajante, você morrer pendurado numa cruz. E ele morre por quê? Ele morre porque ele é condenado pelo povo judeu, ele é levado até o governador da província, né, o Pôncio Pilatos, que lava suas mãos e não quer se envolver com esse julgamento. Então ele é condenado pelos judeus e ele morre então aos 33 anos. Em 313, o imperador Constantino decretou o culto religioso. Então o cristianismo ele se difundiu muito. No primeiro século depois de Cristo, né, nos primeiros 100 anos, já havia mais de 20 religiões que se denominavam cristãs, que nem hoje a gente tem várias igrejas que se denominam cristãs, né? Então, como o imperador Constantino não conseguiu combater o cristianismo, que ele cresceu muito,
Para quem gosta de história, pode ler o livro do Flávio Josefo, que é muito interessante, que vai falar sobre as catacumbas de Roma e como eles faziam, né? E aí você vai entender até aquela ideia do peixinho lá, o significado do peixe, que muitas pessoas colocam atrás do carro e acham que tem a ver com a multiplicação dos pães de peixe, mas não tem nada a ver, ok? Na próxima aula eu explico isso melhor. Então ele vai se difundir muito no primeiro, segundo e terceiro século. Como o imperador Constantino viu que não estava conseguindo parar o cristianismo, né? Ele faz o que então? Ele vai liberar, ele vai decretar a liberdade de culto religioso. Então as pessoas vão poder adorar a Deus sem precisar se esconder como era no primeiro século. E em 380, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Então, em 380, para ser mais exato, no dia 27 de fevereiro do ano 380, o imperador Teodósio vai colocar a religião cristã como a religião oficial. É mesmo? Por isso que a Igreja Católica, né, ela leva esse nome, Católica Romana, que é a religião oficial. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Certo? E para a gente encerrar então, vamos ver sobre o judaísmo, né? Errou feio, errou rude. Sobre o islamismo. Ah, bom. É uma religião que foi fundada por Maomé por volta de 570 depois de Cristo em Meca. Meca é uma cidade que fica na Península Árabe. Então, este homem chamado Maomé, ele funda essa religião, porque aos 40 anos ele também recebe uma revelação. Então, aos 40 anos, Deus apareceu para Maomé e falou que caberia a ele difundir uma nova doutrina. E que somente Alá é Deus. Então, para os árabes, a palavra Alá significa Deus. Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. Então, segundo o Maomé, ele tem essa revelação onde Deus diz para ele que ele deveria divulgar, difundir, evangelizar, pregar uma nova doutrina. Tá. Só que daí o que acontece? Ele começa a criticar os ídolos. Na cidade de Meca havia muito comércio religioso, havia uma venda de ídolos, né? O que são ídolos, professor? São aquelas estátuas, aquelas imagens tal, atribuídas a santos, e ele começa a criticar isso. E aí o que acontece? Os comerciantes começam a perder dinheiro. Isso vai acontecer depois lá com o apóstolo Paulo no livro de Atos também, né? Aliás, antes, né? Que o Paulo é antes do Maomé. Os comerciantes começam a perder dinheiro e começam a fazer o quê? Começam a perseguir ele, né? Então ele começa a criticar, e em 622 ele foge para Latrebe. Corre, negada! Né? Para uma outra cidade. Ele foge para lá e essa fuga é conhecida como Égira. A palavra Égira significa fuga. Então ele é perseguido, né, por esses comerciantes, conforme eu falei, devido a ele pregar contra os ídolos, ele foge. E eles têm um livro sagrado chamado Corão ou Alcorão. Então eles têm um livro sagrado deles. Muito importante, uma observação interessante: esse livro ele não é traduzido para nenhum idioma, enquanto a Bíblia ela já foi traduzida para mais de 1000 idiomas. O Alcorão não pode ser traduzido. Se você quiser aprender o Alcorão, você tem que aprender árabe. Complicou. Se você quiser ler o Alcorão. E eles têm Abraão, Moisés e Jesus como profetas, né? São considerados profetas para ele também. E ele morre em 632.
Então, quando ele morreu em 632, aconteceu um problema sério. Houve a divisão da religião dele, né? Houve uma divisão entre xiitas e sunitas, que existe até hoje, esses povos, né? Os xiitas, né? Quando o Maomé morreu, ficou um problema muito sério para saber quem que ia assumir o lugar dele, quem que ia ser o sucessor dele. Os xiitas diziam que tinha que ser alguém da família, um irmão, alguém mais próximo, enfim, alguém mais chegado da família, um amigo, enfim. Os sunitas diziam que a liderança fosse feita pela comunidade. Então os sunitas diziam: não, peraí, vamos fazer tipo uma votação aqui e a comunidade vai decidir quem vai ser então esse substituto, ok? Então essa divisão existe até hoje entre sunitas e xiitas. E para encerrar, gente, é claro que eu não poderia deixar de falar sobre o preconceito, né? O preconceito quanto ao povo islamismo com relação ao terrorismo, tá? Nem todo aquele que segue a doutrina islã é terrorista, tá? Então, eu tô passada, chocada. Então, a gente vê que há muito preconceito, há muitas pessoas que falam de má fé com relação a eles, né, dizendo que eles pregam terrorismo, que eles, né, então tem que tomar cuidado quanto a isso, porque não é bem assim, tá, pessoal, tá? Então, lembrando a vocês então, tá? Nós vimos as 3 religiões monoteístas hoje, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E para encerrar, eu quero deixar um ditado, uma frase para vocês. A única palavra boa que termina com ismo é turismo, tá bom? Valeu, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço, quinto ano, tudo de bom, tchau, tchau.